Olá, esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele, e eu, Manu, nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui compartilhamos uma colagem dessa conversa com vocês com alguns comentários nossos. Os encontros costumam ser na Livraria Arte e Letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente e outras pequenas interferências. Além dos carros de costume, nesse episódio, por exemplo, você vai ouvir o Luca, o cachorro da Maria Ângela, brincando. Então, como funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro, depois abrimos para perguntas e comentários de participantes. Nesse encontro, discutimos com a Maria Ângela Guimarães o livro Sobre a Loucura de uma Mulher, da escritora Astrid Roma, do Suriname, publicado pela editora Companhia das Letras em 2025. Como já é de praxe, pedimos para Maria Ângela falar um pouco da sua carreira como tradutora e como que ela chegou nesse livro. Uma pergunta bem fácil, bem curta, simples. Bom, a minha formação é em jornalismo, né? Eu trabalhei décadas com jornalismo. Cheguei na tradução bem tarde, eu comecei a traduzir com quase 50 anos, agora estou com 60 recém-completados esse mês. Mas eu estava até pensando esses dias que, de certa forma, parece que eu passei a vida inteira me preparando para isso, sabe? Porque eu sempre gostei muito de idiomas, comecei a estudar francês, inglês, alemão muito cedo. Acho que tem a ver, assim, de alguma forma eu fui me encaminhando para a tradução, mas mais especificamente foi porque eu comecei a namorar um holandês e antes mesmo de me mudar para a Holanda, a gente se aproximou e se conheceu muito porque ele conhecia muito de literatura brasileira, graças a um grande tradutor de português para o holandês, né, que é o August Willemsen, de quem eu inclusive traduzi um livro editado aqui pela Arte e Letra. A Anja está falando sobre Cartas Brasileiras, de August Willemsen, que reúne as correspondências escritas pelo renomado tradutor e escritor holandês durante suas 4 longas estadias no Brasil, entre 1967 e 1984. Mais pra frente ela fala um pouco mais sobre esse projeto. Vamos voltar agora para a formação dela. E a gente falava então muito de literatura e ele aí falava de autores holandeses e quando eu fui procurar eu não achava nada no Brasil. Para não dizer que não achava nada, eu achei um romance do Cees Notenboom, que é um dos grandes autores holandeses, mas numa edição portuguesa. Então eu percebi de cara que não tinha ninguém fazendo tradução do holandês aqui no Brasil. Cees Notenboom é um pseudônimo utilizado pelo escritor holandês nascido em 1933. O Notenboom é autor de romances traduzidos aqui no Brasil, como Rituais, Da Seguinte História, Paraíso Perdido e outros textos, como o relato Caminhos para Santiago, publicados pela Companhia das Letras e também pela Nova Fronteira. Curiosamente, o autor demorou a ter traduções diretas do holandês para o português brasileiro, sendo anteriormente traduzido do francês e do alemão. Foi o tradutor Cristiano Zwieseler, não sei se é assim que pronuncia, do Amaral, que foi um dos primeiros a verter o autor da língua fonte, né, do holandês. O autor já ganhou vários prêmios literários, sendo bastante reconhecido. Hoje ele vive entre Amsterdã e a ilha espanhola da Menorca. Só que nessa época eu também não falava holandês, mas aquilo ficou assim na cabeça, né? Esse relacionamento foi adiante, a gente acabou decidindo morar junto e eu me mudei para a Holanda em 2002. Por ser jornalista, tive que estudar muito holandês para trabalhar por lá também, né? E vocês sempre falam dos barulhinhos a mais na gravação. Hoje vai ter esse extra. A gente vai apresentar o ajudante da tradutora, né? Então, aí quando eu fui para lá e comecei a estudar holandês e tal, primeiro eu fui trabalhar com jornalismo mesmo, né? E também criei um site sobre cultura brasileira na Holanda, eventos e tal, e era um site bilíngue, então ali eu já traduzi um pouquinho, coisas curtas que eu mesma escrevia, ou que eu pegava de outros lugares e traduzia para o português. E mais tarde eu fui trabalhar numa rádio internacional, uma rádio estatal, mas tipo BBC, Deutsche Welle, né? Então a gente tinha redações em 10 idiomas diferentes. Eu trabalhava dentro da redação latino-americana, mas em português, e esse material era mandado para rádios aí do mundo inteiro, no meu caso para rádios no Brasil. Só que assim, era uma redação pequena, brasileira, então a gente usava muito material feito pelas outras redações. Então ali dentro eu também comecei a traduzir
muito do que o pessoal produzia nas outras redações, né? Então, o primeiro contato, digamos, com tradução foi mesmo aí. E com a tradução literária, veio por conta desse site que eu fazia, que uma instituição de lá me procurou para divulgar sobre um curso que ia ter específico para formação de tradutores literários do holandês para o português e do holandês para o espanhol. Eu falei, acho que me interessa, vou fazer. E esse curso foi em 2010, em Antuérpia. Ali já começou um namoro, assim, com a ideia de traduzir, mas como eu já trabalhava na rádio, eu fazia outras coisas também, na época eu escrevia para o Globo aqui, então não dava para fazer mais isso, né, de traduzir. Mas aos poucos foram surgindo algumas oportunidades. Em 2012 eu fiz a minha primeira tradução mesmo, que foi de uma peça de teatro, que na época foi só feita uma leitura num festival no Rio, e esse ano, por sorte, ela foi finalmente montada, está em cartaz em São Paulo. Que legal. Reestreia até agora em setembro, dia 8 de setembro, chama Veneno, é um texto da Lotte Fekemans. E o que é muito legal é que o ator foi indicado ao Prêmio Shell por esse papel. Então, estou bem feliz. Veneno é uma peça da dramaturga holandesa Lotte Fekemans, nascida em 1965. Na descrição desse episódio, você pode ler uma entrevista com o diretor Eric Lenati para a Folha de São Paulo e uma crítica mencionando a qualidade da tradução da Mariângela. O primeiro livro que eu traduzi, aí foi uns anos mais tarde, foi em 2014, foi o No Mar, do Toine Heymans, que também está sendo reeditado agora pela Kozak. No Mar é o romance de estreia de Toine Heymans e foi lançado na Holanda em 2011. O romance acabou ficando mais conhecido no mundo depois que a sua tradução para o francês ganhou o Prix Médicis de livro estrangeiro em 2013. A Mariângela traduziu o título em 2014 pela extinta Kozak Naif e agora que a editora votou como Kozak, o livro foi reeditado. Então, duas das minhas primeiras traduções. Saiu antes pela Kozak Naif e agora reeditado pela Kozak. Isso. Que é muito legal. E desde que eu comecei com a tradução literária, aí no caso, eu traduzi o primeiro livro, que foi o No Mar, aí eu me desliguei do jornalismo e enveredei pela tradução mesmo. É, porque eu também sou formada em jornalismo e tem muitos jornalistas que acabam indo um pouco para a tradução, né? Você vê alguma relação entre as profissões, entre as práticas? Tem muito, claro. Porque eu acho que, embora assim, as pessoas sempre pensem em tradução como você tem que conhecer super bem outro idioma e tal, é verdade. Mas antes de mais nada, você tem que saber escrever bem no teu idioma, né? E eu acho que quem vai para o jornalismo já é porque gosta de escrever, né? Quase sempre, né? Lógico que tem gente que curte a notícia mesmo, mas muitos jornalistas procuram o curso de jornalismo porque sempre gostaram de escrever. Então eu acho que o que tem em comum é isso. E como é que o livro da Astrid chegou para você? Ele chegou via editora, né? Como eu trabalho com tradução, eu vivo de tradução, eu infelizmente não sou aquela tradutora que pode escolher tudo que ela quer traduzir, mas eu tenho a sorte de sempre cair em coisas muito legais na minha mão. E então foi a Companhia das Letras que me procurou. Eu conhecia a Astrid Plummer só de nome, de entrevistas, na verdade eu nunca nem tinha lido nada dela até o Sobre a Loucura. Mas assim, o livro já estava um pouco em alta, né, porque tinha tido uma tradução nos Estados Unidos. Em 2021 ela tinha ganhado um prêmio importante na Holanda pela obra, né? E aí depois veio essa tradução para o inglês, que deu um destaque para esse livro especialmente, né? O romance chegou mesmo pela editora. Uma das nossas perguntas é um pouco sobre isso que você comentou agora, porque é um livro de 82, a primeira publicação dele, que sai em inglês ano passado, se eu não me engano, entra num prêmio, né? Ele concorre a um prêmio de literatura internacional publicado em inglês, e daí que ele chega pra gente aqui no Brasil, sendo que, na realidade, o Suriname, que é onde o livro se passa, tá muito mais perto geograficamente, né? É nosso vizinho, assim. Então ele parece que fez uma viagem de tempo e espaço, assim, para conseguir chegar na gente. E você também mencionou antes que via pouca literatura do holandês sendo publicada aqui. Como que você acha que é essa circulação literária? Qual é a barreira? Por que não tem mais coisa saindo? Por que às vezes depende de sair em inglês, de ficar famoso em inglês para depois sair aqui? É meio como funciona o mundo, né?
A gente vê isso com a própria literatura brasileira, né? Estão descobrindo Machado de Assis nos Estados Unidos agora, porque saíram novas traduções, né? Então eu acho que são essas línguas, digamos, marginais, entre aspas, né, que não estão sempre no centro das atenções. Então, no Brasil, o holandês é uma língua que pouca gente fala. Então, o que era traduzido antes, muitas coisas eram traduzidas pelo inglês já. Então, acho que sempre teve isso, né? Até com outras literaturas também. A gente via antigamente muita literatura russa sendo traduzida pelo francês e tal. O primeiro livro, um dos livros que mais marcaram a minha vida foi um livro holandês, o Diário de Anne Frank, que eu li quando era adolescente. E é um livro que eu lembro muito, assim. Acho que só recentemente teve uma tradução do holandês, né? Até então eram só traduções do inglês. Como já mencionado no caso de Ces Nooteboom, o Diário de Anne Frank é mais um desses casos emblemáticos de uma tradução feita a partir de outra tradução. Você já ouviu a gente falando aqui em outros episódios sobre obras que precisaram passar pelo crivo do mundo anglófono. Nesse caso, o jornalista estadunidense Meyer Levin leu a versão impressa do diário e convenceu Otto Frank a buscar uma editora de língua inglesa. Essa conversa e colaboração acabou sendo um marco para que o livro se tornasse um dos mais famosos do mundo a partir de meados da década de 1950. Aqui no Brasil, a obra completa, com quase 1000 páginas de Anne Frank, foi traduzida diretamente do holandês apenas nos anos 2010, saindo em 2019 pela editora Record, com tradução do já mencionado Cristiano Tzvizele do Amaral, com apoio do fundo holandês Letterenfonds. É um livro, né, que muita gente leu e tal. Eu adoraria traduzir, inclusive, porque... Fica a dica. Fica a dica. Vamos colocar de dica. Retraduzir, né? Lógico que já está traduzido, mas é sempre... Né? Eu morei 10 anos em Amsterdã, exatamente na frente da casa dela. Nossa, sério? Então, eu morava no número 38, a família morava no número 37. Então, era uma coisa muito, assim... Além de já ter sido um livro que marcou a minha adolescência mesmo, teve esse contato ali. Lógico que a família não estava ali. Na época, inclusive, quando eu me mudei para lá, não tinha nada que indicasse que eles tinham morado ali. Porque as pessoas conhecem o lugar onde eles se esconderam, né? Que era o escritório do pai dela, que é o museu, que é muito visitado e tal. Mas a casa mesmo, então todas as fotos dela são ali no mesmo lugarzinho que eu morava, sabe? Então também criou esse interesse a mais, né, pela história deles, por eu ter vivido naquele mesmo lugar. Antes de fazer a pergunta, eu fiquei curiosa para saber se, nessa pegada da ausência de literatura holandesa, você costuma indicar livros para as editoras e a gente sabe já que elas não topam muito, porque a gente quase não vê literatura holandesa traduzida, mas eu fiquei bem curiosa se você costuma indicar, porque você morou na Holanda, você acompanha, Sim. Né? Eu fiquei curiosa agora. Sim. Eu tento. Tá. Eu tento. Tem um autor belga, por exemplo, que eu adoro, que eu queria muito traduzir, e eu já falei para várias editoras dele e até hoje... Não... Fala o nome dele, daí quem sabe a gente consegue pelo podcast fazer. Quem sabe, é Peter Terran. Então, sim, às vezes eu tento, mas até hoje foi infrutífera. Agora, o que já aconteceu é de livros que eu queria muito traduzir, e, coincidentemente, uma editora me procurar para traduzir. Sim, esse eu quero muito. Também já dei sorte de traduzir coisas que eu nem conhecia e que eu gostei muito de ter traduzido. Mas que eu mesma tenho indicado... Ainda não aconteceu exatamente, mas de certa forma o August Willemsen aqui, que foi editado pela Arte e Letra, pela Arte e Letra, eu tenho uma mão na história, mas tinham outras pessoas que também queriam muito que esse livro saísse no Brasil. Então eles fizeram os primeiros contatos e depois... E é um livro de cartas, é isso? É um livro de cartas, mas é super interessante porque é o olhar dele sobre o Brasil. Ele morou no Brasil nos anos 60, 70 e 80, em períodos diferentes, e ele aí fala, né, de tudo que acontecia. E como ele era um tradutor muito importante, ele também tem contatos com escritores aqui, que ele traduzia. Ele veio para Curitiba, tem uma parte da visita dele ao Dalton Trevisan aqui. Ele visitou o Dalton? Sim. Uau! O autor que visitou o Dalton, olha só. E uma coisa, e ele teve uma correspondência grande com o Dalton também. Uau! Sim, pois é. Interessante é que o Christian Schwartz, acabou de escrever uma é tradutor biografia. também?
sim, que acabou de escrever a biografia do Dalton, né, que está para sair, comentou comigo que a correspondência do Williamson com o Dalton é das melhores coisas que tem. Tá ali com a correspondência do Dalton com o Otto Lara Rezende. Então é muito legal, né? Uau, olha aí, gente. Tá aqui na Arte e Letra, então. É. Muito massa. Então, seguindo com as perguntas agora, voltando. Acho que uma das coisas mais legais que tem da gente traduzir pessoas vivas é essas pessoas poderem vir pro Brasil, né? E a gente poder conhecer, enfim. E foi o que aconteceu. A Astrid estava na Flip desse ano, né? Foi convidada da Flip, justamente porque é um livro que acabou de sair e é da Companhia das Letras. A gente sabe que ainda também é uma coisa muito complexa do Brasil no mercado editorial, que é as editoras avisarem que os escritores, escritoras estão vindo para o Brasil, avisarem quem traduz, convidarem para falar alguma coisa, enfim. Então teve isso da Flip que você foi, você estava lá, te encontrei lá, a gente te encontrou lá. E a Astrid estava aqui. E aí, na mesa eu falo Astrid, tá, gente? É Astrid. Mas é isso, a gente fala bem aportuguesado, Astrid. E aí, a Astrid, na mesa com a Verenilde Pereira, ela falou uma coisa que pegou muito a gente, quando a gente estava preparando as perguntas. Ela falou o seguinte, ela falou assim, que ela limpou e lavou o idioma e depois usou. Porque ela tá falando muito da condição dela como uma mulher surinamesa, que se muda para a Holanda, uma mulher negra que vem de um país então colonizado pela Holanda, usando a língua do colonizador para contar uma história que tem a ver com colonização também, né? Então a gente ficou muito curiosa para saber como foi isso, lidar com a linguagem dessa mulher, que é uma linguagem que ela limpou, lavou e depois usou o idioma. Se você percebeu isso enquanto uma pessoa que traduz do holandês, e como foi lidar com isso? O que eu percebo de diferente na linguagem dela é que ela é muito mais poética do que a maioria dos autores holandeses, pelo menos os que eu já traduzi e os que eu conheço. Assim. Então, aí já fica bem clara uma marca dela. Aqui e ali ela joga algumas coisas também da língua surinamesa, né, que é o Sranantongo. Isso até foi curioso porque vocês devem ter reparado que o livro tem, quem já leu, né? O livro tem notas de rodapé, que é uma coisa que eu evito muito em romance, inclusive nunca tinha feito nota de rodapé em romance. Eu uso às vezes em livros de não ficção, mas em romance não. Mas o original tinha notas de rodapé. Então eu me dei essa liberdade também, até porque eu pude tirar algumas notas de rodapé do original, de coisas que tinham a ver com o Brasil, e que para um holandês precisava de explicação, para a gente não. Tipo, sei lá, uma certa altura ela fala de uma pitombeira. Na Holanda não tem. Você tem que falar que eles estão embaixo de uma pitombeira, tem que explicar, é uma árvore assim assado. Aqui uma pitombeira tá ok. Então as notas de rodapé entraram um pouco por conta disso. Acho que estou fugindo um pouquinho do que você falou, mas do que você perguntou. Também foi curioso para mim tomar essa liberdade, né, de fazer as notas e ao mesmo tempo me policiar de não encher de nota de rodapé quando é que eu ia usar, quando é que eu não ia usar. Eu acabei... acho que fiz a escolha certa. Eu só usei em momentos em que seria muito difícil para a pessoa encontrar aquele termo em português, se buscasse. Porque hoje em dia todo mundo tem, né, uma enciclopédia no bolso, encontrou alguma coisa que você não entendeu direito ali, você já entra no Google e pergunta o que é. Só que alguns termos, algumas coisas, você vai encontrar em holandês facilmente, talvez em inglês, mas não acha em português. Então, nesses casos, eu optei por colocar uma explicaçãozinha mesmo, colocar a nota de rodapé. Então aí entra, lógico, a cor surinamesa e essa linguagem lavada e manchada também por ela, né, com cores diferentes. Mas eu acho que seria aí, assim, na poética e no uso também dessas palavras. Na mesa da Flip, que dá pra assistir, inclusive, no YouTube, ela comentou muito... Ela fez alguns comentários que já são uma discussão ampla no Brasil, né? Que é muito quando ela comenta, eu achei muito interessante, porque ela estava com a Verenilde Pereira, que é uma escritora da Amazônia, né? Então elas estão falando de um lugar um contexto muito parecido, só que em países diferentes. E aí ela tocou num assunto que é corriqueiro já nas discussões no Brasil, mas talvez na Europa não seja, né? Que é a questão, por exemplo, da conotação de negro, negra. Ela fala, você não pode me chamar de negra se você acha que isso é uma conotação pejorativa. Então eu fiquei curiosa, assim, se na escrita dela... Claro, é uma escrita dos anos 80, a gente
tem que levar isso em consideração, né? Se ela também apontava no holandês essas coisas. Mas eu acho que ela aponta muito no texto mesmo, né? Porque a personagem, a protagonista é muito... Ela fala muito, Sim. né? Ela fala assim, nós somos colonizados, eu sou uma mulher negra, eu sou preta, né? Não, e tem uma outra coisa, a Astrid Hummels, se você for procurar informações sobre ela na internet, em muitos casos, em muitos textos vai parecer que ela fez parte do Panteras Negras. Só que ela não fez parte, só que naquela época ela já era muito atuante, ela estava na Holanda e era muito atuante no movimento. Queria ser chamada assim, queria ser chamada de preta e tal, né? Ela tinha essa posição. Então, acho que isso está presente, sim, no livro, como você falou, e tem uma coisa de postura política dela também. Sim. E já nos anos 80, né? Já nos anos Parece 70. que é uma coisa assim, nossa, já nos anos 70. 70 já, incrível. Quando eu era mais jovem. Porque eu acho que é bem importante localizar, eu acho que parece que, como o livro está saindo agora e nos Estados Unidos ele fez um enorme sucesso a tradução para o inglês, parece que é um livro de agora, e ele é um livro dos anos 80, né? Que é uma mulher também desde os anos 70 que tá nativa. E aí a parte da tradução, essa pergunta que tem a ver com um pouco que você já comentou, que uma coisa que eu queria saber como é que se pronuncia, Paramaribo ou Paramaribo, você não sabe? Acho que em português é Paramaribo. Mesmo, Paramaribo, né? que é a capital do Suriname, então a história se passa se passa nessa cidade, mas ao mesmo tempo a gente tem a impressão que ela não é uma cidade, porque tem muita planta, ela é muito úmida, ela é muito tropical, é muito calor, as pessoas estão suando o tempo inteiro, tem muito ventilador, é muito a geografia do lugar, né? E aí eu fiquei muito, muito curiosa para saber como é que foi a pesquisa. Se você teve que fazer muita pesquisa, porque apesar de ter muitas, como você falou, da pitombeira, né? E aí ao mesmo tempo que eu ia lendo, eu nunca tinha lido uma surinamesa na minha vida, nem um homem surinamês, eu ficava assim, nossa, parece muito um livro que se passa aqui. A gente consegue sentir. Sim. Só que eu ia lendo e falando, cara, será que a Mariana teve muito trabalho para fazer isso aqui? Porque tem muita especificidade, né? Então eu tô muito curiosa para saber como é que foi lidar com tudo isso, a pesquisa que tu fez. Sim, eu tive muito trabalho, eu sofri muito. Imaginei. Principalmente por causa de plantas e orquídeas e nomes, foi bem difícil. Por quê? A gente não acha esses nomes facilmente em dicionário. Muitas coisas ela usava os termos Insranantongo, que aí também era difícil encontrar. Aí nos dicionários Sranantongo holandês, menos ainda, você não ia ter os nomes. Falando com ela, conversando com ela não se lembrava, porque era dos anos 80 o livro. Sério? Então, por exemplo, logo no início, numa das cartas do início, aparece um nome de uma orquídea que, em holandês, ele é muito pornográfico. E eu até tinha meio que inventado um nome, assim, e depois falando com ela, eu perguntei, mas essa orquídea existe? Ela, não, essa orquídea existe, mas olha, eu procurei em inglês, em holandês, em latim, procurei de todas as possibilidades, porque nome de planta muitas vezes se encontra em latim. Sim. Não achava, ela não lembrava, ela não sabia me indicar, então sofri bastante. Até que eu encontrei uma orquídea brasileira que tem um nome esquisito, bainha de facão. Nossa, é bom de verdade. Se procurar aí na internet, vocês vão ver a orquídea bainha de facão. Aí eu, bom, existe a bainha de facão, então vamos para a bainha de falo, porque aí pelo menos tinha mesmo a ver com o nome da orquídea como era, tem a ver com uma orquídea de verdade, e eu achei que foi uma boa solução, enfim, mas foi difícil. Ela teve vários outros nomes antes de chegar nesse nome. Só comentar que funcionou muito bem. Vou valorizar aqui realmente, porque a sensação é que a gente tá dentro de uma selva. Eu fiquei imaginando assim, como aí tem isso do imaginário, né? Como a gente sabe quase nada do Suriname, porque a gente não se interessa, porque isso não é divulgado, enfim, né? Isso não aparece pra gente. Então era a primeira vez, além de eu saber que o Suriname tá aqui, na América do Sul, eu não sabia nada, nem o nome da capital. Então eu me senti dentro, eu ficava imaginando essa cidade exatamente super tropical, imersa nesse lugar, e as plantas todas, o nome das plantas, e como elas se relacionam com as personagens, né?
Então funcionou muito bem. E ao mesmo tempo pode a gente confiar. vê o quanto tem em comum com a gente, né? Tem até uma província chamada Pará, né? Que não é o nosso Pará. Não é o nosso Pará. E as frutas e tudo que ela cita são coisas que existem no norte do país e tal. Então, pra gente, de certa forma, o livro fica até mais próximo, sabe? Porque no holandês, muitos desses nomes são estranhos para eles. Eles leem e não sabem o que é um cajá. A gente lê, a gente sabe o que é um cajá. E como que é teu fluxo de trabalho? Porque você agora comentou que só faz tradução, né? Só vive disso. Como que é teu dia a dia? Como que você se organiza? Eu descobri muito recentemente que eu sou uma pessoa da manhã. Então eu acordo muito cedo. Acordo tipo umas 5 horas, assim. Tomo café e vou trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar de manhã. Aí à tarde eu não rendo quase nada. Mas de manhã eu trabalho bastante. E eu procuro fazer um número mínimo de páginas por dia, assim, faço uma média de 6, 7 páginas por dia. Dependendo do livro eu consigo chegar a mais, 10 e tal, mas se eu fizer 6 páginas eu já estou feliz. Mas eu trabalho todo dia, inclusive sábado e domingo. As pessoas às vezes acham estranho, mas para quem é freelancer, né? É normal. De manhã no sábado, de manhã no domingo, no feriado. De manhã. E lógico que se eu tiver com prazo apertado, eu vou trabalhar bastante à tarde também, mas eu só não trabalho depois que o sol se põe. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar sem luz natural. Por causa da vista mesmo, me incomoda muito. A gente sempre gosta muito de ouvir o texto e ter esse olhar sobre a própria tradução, para ver como é que ela flui em português brasileiro. Então agora a gente vai ouvir a Mariângela lendo o começo de Sobre a Loucura de uma Mulher. Então, só falando mais uma coisinha meio geral, assim, que o livro, ele, além dessa linguagem poética que ela tem, ele é muito simbólico, né? Tem toda a coisa de serpentes e cobras, meio ali representando a sexualidade masculina, as orquídeas, a sexualidade feminina. E tem algumas coisas que podem passar batido, assim, para o leitor à primeira vista. Ela tem um interesse, por exemplo, muito grande por astronomia. Então, de cara, ela vai citar estrelas e termos astronômicos que às vezes a gente não conhece, mas que vão aparecer depois no livro em alguns outros momentos. Uma outra coisa que eu acho muito legal do livro é que ela nunca subestima o leitor, sabe? Ela não é aquela autora explicativa, ela vai te jogar, vai confiar que você vai entender o que ela está falando, mesmo que ela cite aqui no começo uma coisa que só vai aparecer lá no final, sabe? E eu acho isso muito, muito bom, assim. E ela tem um fluxo que também não é muito óbvio, né? Não é o fluxo típico que a gente encontra de conflito, desenrolar e não sei o quê. Ela tem uma coisa bem mais desconstruída. Sim. É gostoso ler algo diferente, assim. Sim. Uma coisa curiosa também do livro é que quando ele foi lançado pela primeira vez, ela também trabalhava com a tipografia. Ela usava a tipografia normal, né, para o que ela estava contando, itálico porque era do passado e caixa alta porque era fantasia ou coisas assim. Depois o editor holandês resolveu mudar isso. E quando eu traduzi, eu até comentei com a editora aqui, eu falei, olha, o original era assim, de repente é o caso de pensar, né, se não deveria fazer, mas eles acharam que não era preciso. E talvez não seja mesmo, né, mas enfim, tinha mais essa curiosidade dela ter trabalhado também com isso na primeira edição, nas primeiras edições, né. Vamos lá, deixa eu pegar meus óculos, que facilita na hora de ler. Meu casamento durou exatamente 9 dias e o rebuliço que causou em nossa pequena cidade ribeirinha me deixou atormentada por uma vida inteira. Começou no círculo familiar quando na 9ª noite bati na porta acordando meus pais. Chovia intensa e imperiosamente e como o telhado de nossa casa era bastante plano, o barulho que meus dedos faziam na madeira não chegava lá dentro. Incorporava-se a regularidade da água que caía do céu. Um silêncio mortal preenchia a casa. Minhas mãos doíam mais que minha cabeça e minha barriga, e eu estava encharcada. E amedrontada, não só pela ameaça do cemitério que ficava perto da casa e que a luz dos relâmpagos parecia um cenário de pesadelo, mas pela desolação da cidade totalmente adormecida que se deixava tomar pela água, junto com essa casa dos meus pais,
que se recusava a me deixar entrar em minha fuga pelo cheiro de pó de arroz e polidor de cobre, de tabaco e jornais velhos, para tirar o odor de sangue que me impregnava. Eu já não batia na porta, esmurrava com força e gritava. Jocosos, água e vento rebatiam as lamúrias nos meus ouvidos. Dor, dor. Atrás de mim surgia o outro lado. Depois da leitura, a Maria Ângela manuseou o livro e deu para espiar que a cópia dela tem uma dedicatória da autora, até com um coração desenhado. Perguntamos como foi encontrar a autora pessoalmente lá na Flip. Então ela colocou aqui um thank you well, também que é um obrigada, né? Ela foi muito legal. Desde os primeiros contatos assim por e-mail, ela sempre foi muito acessível. Uma coisa bem bacana é que sempre que ela falava do livro, ela dizia: e o nosso livro? Você gostou do resultado do nosso livro? Isso é muito legal, né, para um tradutor ouvir esse tipo de reconhecimento do autor. Foi super, super simpático poder ter encontrado com ela em Paraty. Foram momentos rapidinhos, assim, né? A gente não teve muito tempo junta, mas foi bem legal. Gostei muito. Depois disso, abrimos para a participação do público. A primeira pergunta é de uma das nossas participantes mais fiéis, a Carolina Moreira. Então, quando a gente lê uma tradução, claro que agora que a gente está prestando mais atenção nisso depois do clube, mas parece que limpa, né? Que vem aquilo porque teve todo um trabalho para ficar mais palpável e dar uma limpada, né? E aí, quando começou lá Suriname, é diferente, você espera diferente, holandês. Só que é engraçado que você não espera um holandês diferente, você espera um português que vai vir para você bem suave e tranquilo, né? Só que nesse livro é interessante porque ela deixa transparecer isso, né? Porque ela é professora, aí ela tá lá em Paramaribo ensinando e tal, e aí depois ela vai para uma outra cidade que eu já não lembro o nome, que é mais perto da Guiana lá, né? E ela tem uma dificuldade imensa, porque as crianças parece que falam mais um dialeto do que o próprio holandês. E aí você, mesmo lendo em português, você começa a se questionar, né? Que tipo de holandês que está sendo né, falado ali. E aí quando você estava falando antes, você falou de uns termos aí, de algumas dialetos, talvez, que se usa. Como é que funciona lá, assim, não sei se você estudou, assim, é um holandês que nem o da Holanda que se fala lá? Explica um pouquinho melhor esses dialetos que você falou tão tranquilamente, mas eu aqui já não, não pesquei. E eu achei sensacional isso no livro, assim, que mesmo com uma tradução, a gente conseguiu sentir a dificuldade da própria pessoa dentro de um país que, para nossa referência, é um país minúsculo, né? Mas que lá, ainda assim, tem tudo isso. E aí também tem aquela questão do Caribe, da Guiana, do inglês ali misturado, né? Me pareceu uma salsa bem, né? Só que eu não fui pesquisar tudo isso. Se você puder falar um pouquinho da tua pesquisa. Então, na verdade, não é um dialeto. Tem uma língua mesmo do Suriname, que é o Sranantongo, que vem um pouco de holandês, inglês, línguas africanas, até um pouquinho de português tem misturado ali, né? E como a gente conhece muito pouco mesmo do Suriname, a gente não sabe, mas teve uma grande imigração chinesa e também de indianos, e tudo isso, né, vira um caldo diferente, né, dá um caldo diferente. Então o holandês ali é assim, um holandês que a gente entende, né, como falado na Holanda, mas seria equivalente ao nosso português, né, em comparação com o português de Portugal, né. A gente tem, sei lá, você ouve uma música brasileira aqui que vai falar de caxinguelê, maracajá, são palavras que a gente está acostumado a ouvir. Um português de Portugal talvez nunca tenha ouvido. E acho que no Suriname acontece essa mesma mistura, assim, né? No holandês deles entram algumas palavras do Sranantongo que se referem a coisas locais. Então vai ser um pouquinho diferente. E acho que em alguns momentos ela fala das crianças que falavam um holandês meio caipira, né? Então também tem a ver com a região e tal. Mas eu acho que é comparável com a situação Brasil-Portugal, com a diferença de que lá o Sranantongo é uma língua franca.
Todo mundo fala também. Se você tiver curiosidade, a gente incluiu na descrição desse episódio o link de um livro chamado Ortubuku Saranotongo para Brasileiros, que é disponibilizado pela FUNAG, que é a Fundação Alexandre Gusmão, do Governo Federal Brasileiro. Logo em seguida, alguém fez essa pergunta para Angie: e se o romance tivesse sido escrito nessa língua, no saranotango? E aí o livro só ia ser traduzido em 2050. Ou nunca traduzido. Ou nunca traduzido. Então, por exemplo, tem muitos autores de Curaçao, onde se fala papeamento, né, que também escrevem em holandês. Então, como a educação formal é em holandês nas escolas, os escritores, em geral, preferem o holandês. Porque assim, mesmo sendo uma língua que não é tão traduzida para os países hegemônicos, tipo os países de língua inglesa, e países ou no espanhol, o português, querendo ou não, é um mercado grande, né? O português e o português brasileiro especialmente. Mesmo que seja uma língua ainda pequena, ainda é uma chance de você ser lida e percebida, né? Você ter chances de circular, de ser traduzida para o inglês, como aconteceu com ela 40 anos depois, ser traduzida para o inglês. E tem uma outra coisa, né, que nas colônias, ou antigas colônias holandesas, né, Suriname, Curaçao e tal, é muito comum que as pessoas saiam para estudar na Holanda, né? Você faz até o segundo, que antes era segundo grau, hoje acho que é ensino secundário, médio, né? Ensino médio. Faz até o ensino médio ali, para fazer faculdade eles vão para a Holanda. Foi o que fez a Astrid Roemer. Ela foi, acho que com 19 anos, para a Holanda. Então, quando ela escreveu esse livro, ela morava lá também. A próxima pergunta é do Vinícius Posanski. Acho interessante que bastante perguntas relacionadas à autoria da tradução e escolhas feitas. E, né, você falou de dedicatória, e a Maria Ângela fez uma aqui no meu livro falando que espero que goste desse livro, que também é um pouco meu. E eu queria saber, então, como que você enxerga essa questão da autoria da sua tradução? Né? O que faz isso uma tradução da Maria Ângela? Quanto que você vê daquilo que você trouxe de você para colocar nesse texto, que talvez fosse diferente de outras pessoas que pegassem esse livro para traduzir. E uma questão bem específica do holandês, queria colocar aí na pergunta, que é que o holandês, assim como o alemão, consegue fazer com muita naturalidade muitas orações subordinadas e coordenadas, e colocar um monte de complementos na oração antes de chegar no verbo principal. E eu brinco que a gente tem que desenrolar a oração antes de, né, quando traduz ela para o português. Queria saber como que foi esse processo de desenrolar o texto em holandês para trazer para o português, nesse livro e em outros que você já se deparou aí. O processo de desenrolar acontece sempre, né? E é um cuidado extra que eu tenho que tomar mesmo nas traduções, porque a tendência é a gente ir traduzindo mais ou menos na ordem que a frase está no idioma original. E o português permite muita coisa, né? Então o português permite essas frases assim, só que fica menos natural às vezes, né? Então o que eu costumo fazer é, quando eu faço o cotejo no final do livro, eu leio em voz alta. E assim, em voz alta assim, não como se estivesse declamando, né? Mas tipo, aquele em voz alta baixinho que você sente se a frase está funcionando ou não. E é muitas vezes nesse segundo momento que eu aí percebo, essa frase não está funcionando, esse verbo está fora do lugar, e aí tem que dar aquela ajeitada assim para o português. E sobre a autoria, com certeza seria diferente se um outro tradutor tivesse traduzido. Sim, a tradução é uma coautoria, porque são muitas escolhas que você tem que fazer a todo momento. Agora, alguma coisa muito minha, tem uma coisinha só que é muito minha aqui. Uma pequena expressão, porque ela fala muito da Nunca, que é a protagonista, né, como a Bergslaughter, porque ela era a caçula da família, e Bergslaughter é a que fechou a barriga da mãe, depois ela não nasceu mais ninguém. E eu sou a caçula da minha família, eu sou a caçula de 9 filhos. E a minha mãe sempre dizia que eu era a raspa do tacho. Eu também sou e sempre ouvi isso. Eu também sou. Então essa foi uma expressão. Diferente dos meus irmãos. Foi a expressão que eu usei aqui. Depois de sabermos como se diz em holandês que uma criança é a raspa do tacho de uma família, voltamos para as perguntas. Assim, dizem que os artistas têm as suas assinaturas nas suas obras, né? Uma característica que é comum e constante, que define, né, o traço, uma melodia, uma arte, um desenho.
E eu acredito que a tradução é também um processo artístico. Você concorda que os tradutores têm uma assinatura? Você tem uma assinatura, por exemplo? Algo que a gente possa identificar nas suas traduções? Bom, totalmente neutro a gente nunca é, né? Eu venho do jornalismo, que também se pretende neutro muitas vezes, mas não dá, né? Não dá para ser neutro. Mas, ao mesmo tempo, não quero deixar marca nem assinatura nas traduções. Agora, lógico que eu tenho um meu jeito de traduzir, uma minha preferência na forma de usar a língua, né? Eu gosto de uma naturalidade na escrita, de buscar uma oralidade no texto que eu traduzo. Aqui surge uma emenda na pergunta. Isso de ter uma preferência própria de usar a língua, o português brasileiro, de ter um fluxo mais natural, significa querer soar mais contemporânea ou local na tradução? Depende do que é o texto também. Você não pode fugir do registro do texto original. Mas, por exemplo, nesse caso é um texto super poético e tal, mas ela tem também um holandês fluente, que é um holandês comum, normal e super correto. No Brasil, no nosso português, se você, eu acho pelo menos, né, se você for escrever muito corretamente, fica mais duro, o texto fica mais rígido. Então, eu evito, assim, não que eu fuja completamente da gramática, né, mas essas coisas de pronome oblíquo, procura-me, não, me procure, né. Que eu acho que na literatura isso já é super aceito, ninguém considera isso um erro, né? Você começar uma frase dizendo, me diga o que você achou, ao invés de diga-me o que você achou, né? Então, nesse sentido, sim, é uma coisa que eu procuro fazer e que nem todos os tradutores fazem. Mas não é por ser uma marca minha, ou que eu queira deixar uma marca. O que acontece às vezes, e quando a gente começa a trabalhar com tradução, a gente nunca está preparado para a revisão e os preparadores de texto, que é excelente que tenham, que as pessoas existam e que olhem o texto da gente e tal, mas assim, também pode ser um problema, porque muitas vezes o preparador de texto vai para correção de coisas que não eram para ser corrigidas, eram para ser daquele jeito mesmo. E às vezes vale a pena você, né, brigar por uma coisa, às vezes não vale. E normalmente, quando a editora volta para a gente o livro depois da preparação, não são todas as editoras que fazem isso, você tem a chance de argumentar e falar, não, aqui é desse jeito mesmo e tal. E um problema que eu particularmente tenho é que, por traduzir do holandês, não tem preparadores que falem holandês. Então eles não fazem a preparação com o original, eles fazem a preparação com uma outra tradução. Nesse caso fizeram com a tradução do inglês. E aí surgem questões também que você tem que ficar argumentando. A sorte é que nesse caso a editora foi super, né, com tudo que eu falei e aceitaram tudo, mas eu também não li mudança por mudança, tá? Da preparação, porque senão você gasta um tempo enorme e essa parte não é paga, essas horas não são pagas. Então eu fui nas coisas que me pareciam mais importantes, assim. Por exemplo, logo no início já surgiu uma questão que ela começa a carta aqui com Al-Qaeda azul. Aí a preparadora veio, no inglês está falando da ursa maior, no português não tem. No original também não tem. E por quê? Porque é uma carta entre elas. Colocar a ursa maior ali faria uma explicação para o leitor, porque Al-Qaeda é uma estrela da ursa maior, Merak, que vem na outra carta também. Só que essas cartas é de uma para outra, elas sabem porque elas se chamam de Al-Qaeda, se tratam, né, como Al-Qaeda e Merak. Então, e o leitor vai saber também ao longo do livro, né? Na verdade, só lá no final, né? Então, não fazia sentido, para mim não fazia sentido colocar essa informação. Outros tradutores, no caso a pessoa que traduziu para o inglês, achou necessário localizar o leitor ali. Eu confiei que vocês iam entender. Uma coisa que eu gosto muito do livro, ele tem essa coisa desconstruída, né, do tempo,
Mas a gente vai entendendo aos poucos que o que tá no título como a loucura da mulher, ela chegar num estado em que ela não concorda com a sociedade onde ela tá e não concorda com a forma que várias coisas são praticadas, tipo casamento, tipo as possibilidades de emprego de uma mulher e por aí vai. E isso leva ela a ser taxada como louca, né? É isso, no fundo, né? E pra mim foi muito impressionante ler um texto tão decolonial de 80 circulando, assim. Foi muito legal mesmo. Que bom. Não é uma pergunta, é um comentário. Assim. Eu ia complementar também dizendo que eu ficava esperando, e aí que eu acho que sempre tem uma coisa, né? No Ler Mulheres, que é o clube de leitura que eu coordeno aqui, o povo sempre fala muito assim, olha, a gente só lê livro triste, né? Parece que as escritoras só escrevem livros tristes. E aí eu ficava lendo esse livro e ficava esperando a hora que me internar ela e que ia ser um caos. E aí eu ia vendo ela se regozijar, sabe? Sempre buscando o prazer, a vontade de viver, rompendo com tudo. E aí eu fiquei, caramba, que incrível, porque ela tá sempre procurando. A loucura dela é justamente ela não aceitar, né? Então eu achei fascinante, assim, que a gente fica esperando ela ser alguém segurar os braços dela, levar ela embora, e isso não vai acontecer. Né? Então, assim, é incrível mesmo. Realmente é um livro muito potente, assim, de 82, ainda inacreditável para mim, assim. Esse caminho que ela faz de ir para a Holanda e olhar para trás, assim, com esse vigor e com raiva mesmo. De ter raiva, de escrever a partir disso, assim. E, de novo, eu acho que é isso. Você deu muito conta, porque isso transparece na leitura. Próxima pergunta é de Tainá Costa. Eu queria saber se a relevância agora, 40 anos depois, e a tradução para o inglês e para o português, afetou a recepção desse livro de volta tanto no Suriname e na Holanda, que já tinha sido recebido antes. Eu acredito que sim. Eu não sei no Suriname, mas na Holanda ela tem tido muito destaque na imprensa. Eu estive lá recentemente, em abril, maio, ela era capa de uma revista bem importante e com certeza foi por conta das traduções aí do Sobre a Loucura de uma Mulher e da indicação para o Booker Prize. A semana passada, ela também, por causa da vinda para o Brasil, saiu uma matéria de 2 páginas num dos principais jornais holandeses. Então, sim, tem uma redescoberta dela e desse livro particularmente por conta das traduções. Inclusive, nessa reportagem não tem o nome da tradutora. Inclusive, não tem o nome das pessoas com quem ela almoçou. Mas não as pessoas que ela almoçou. A jornalista conseguiu anotar o nome de quem ela almoçou em Paraty. Chiquérrima, mas não lembrou de citar o nome de quem traduziu do holandês. Agora eu acho também que tem uma outra coisa, que é hoje, tanto no Brasil quanto em outros países, inclusive na Holanda, a gente está muito mais preparado para esse livro. Nos anos 80 deve ter sido um escândalo mesmo. Eu acho que sim. Então, é chocante. A história lá do marido, meu Deus do céu, assim, não é o marido, né? É os maridos, assim, como a pessoa está literalmente acorrentada, né? A essa pessoa, e desde do pai dela até a amiga e tudo, nossa, é claustrofóbico ali a situação, a falta de liberdade. Achei interessante também a questão das religiões, né? Que tem toda uma crítica ali, uma exposição da questão do catolicismo, das outras religiões, né? A grande diferença entre as capitais ou as cidades maiores e o tal do Pará, né? O interior, né? Como que é tudo aquilo. Achei bem, assim, interessante, mas eu não esperava, né? Essa dificuldade de viver que ela teve. Por outro lado, a briga dela, né, assim, mesmo não sendo possível, não sabia que não era possível, foi lá e fez, uma coisa assim, ela pega e vai, né, e se debate, claro, sofre todas as consequências possíveis lá e tudo, e aí eu fico pensando, 40 anos, né, e como é que será que tá hoje lá, né, será que mudou? Será que a gente vai ter que esperar mais 40 anos para um livro atual do Suriname? Né? Como é que... Porque difícil achar, né?
Fico pensando qual será o próximo livro do Suriname que eu vou ter a possibilidade de ler, né? E a gente fica com essa dúvida. Então, na verdade, o livro é dos anos 80, mas a história se passa bem antes, né? Então, a história se passa provavelmente antes dos 80, lá pelos anos 50, assim. Então, embora ela não deixe claro, né? Ela sempre coloca aquele 1900 e bolinha, no caso 1900 e X, né? Mas ela é muito ativa. O livro mais recente dela é de 2023. Então é só uma questão dela ficar mais conhecida aqui, quem sabe a gente traduzir próximos livros. E você teve alguma curiosidade de ir atrás, de saber algumas pessoas que escrevem no Suriname, assim, teve esse... Tem outros autores do Suriname que são bem conhecidos na Holanda também. Um deles é Anton de Kom, parece que vai sair uma tradução pela Companhia das Letras, mas é mais história mesmo. Tem uma outra grande autora do Suriname, a Cynthia MacLeod, que também esteve no Brasil recentemente. Saiu uma tradução, acho, pela Pinar. Então, sim, tem. No Caribe ali tem outros autores importantes também. Eu já sugeri um autor de Curaçao para algumas editoras, mas ainda não deu certo. Quem sabe? Quem sabe ainda aconteça. E você traduz um livro por vez ou mais de um livro por vez? Um livro por vez, porque senão mistura as histórias. A não ser que apareça, por exemplo, às vezes aparece um infantil do nada. Não, infantil dá, porque infantil normalmente vai um pouquinho mais rápido e tal. Agora, eles também enganam, tá? Porque eu peguei um infantil que é lindo também, que chama Linha do Tempo, que é a história do mundo, desde o Big Bang até o Me Too. E é um livro bem bacana, é um livro de um ilustrador, e o texto vai no meio da ilustração e tal. E parecia, tranquilo, infantil, os textos não são tão longos, mas foi bem difícil, deu bastante trabalho. Quem traduz de línguas menos dominantes no mercado editorial acaba traduzindo um pouco de todos os gêneros literários. A Mariângela comentou das experiências traduzindo romances, livros infantis e livros de não ficção. Mas ficou ainda a pergunta que sempre ronda o interesse de quem lê. Será que ela já traduziu poesia? Eu já fui obrigada a traduzir poesia porque estava dentro de um romance ou dentro de um diário. Essa novela mesmo que foi reeditada agora pela Kozak, No Mar, ele tem trechos de poesia de um poeta muito famoso que é o Schlauerhoff. Então fui obrigada, né, a traduzir. Um outro livro que eu traduzi para a finada Rádio Londres, O Desvio, tinha muitos trechos de poesia, fui obrigada a traduzir. Um diário que eu traduzi da Etty Hillesum, que é outro livro maravilhoso, tive que traduzir até Rilke no meio, porque no original ela deixava as coisas em alemão mesmo, mas em português não tinha como deixar em alemão, né? Então, assim, eu traduzi porque tive que traduzir morrendo de medo, porque eu acho difícil. Eu até tenho uma teoria que talvez algum dia eu coloque em prática. Eu acho que para mim, talvez para outros tradutores também, seria até mais fácil traduzir do português para o holandês, poesia, e não o contrário. Agora, um dos participantes fez uma pergunta sobre um assunto que tem aparecido com frequência nas discussões sobre tradução: o uso da inteligência artificial. Eu nunca usei inteligência artificial, Rodrigo, vou te dizer. Mas eu não, assim, essa é uma questão que está rondando muito a nossa área, ou tantas outras também, né? Mas a nossa área é bastante. E a gente ainda não sabe. Para falar a verdade, eu não sei o que te dizer. Eu acho que para idiomas como português e holandês, eu não confiaria em inteligência artificial, não. Para quem trabalha com inglês, talvez dê para confiar mais, porque, né, tá saindo tudo meio dali, mas eu nem isso eu sei te dizer, porque eu nunca experimentei. O que houve recentemente foi um caso de uma editora que colocou ali explicitamente que o livro tinha sido traduzido por inteligência artificial, né? Até na Flip, numa mesa, aconteceu de um repórter da Cult tá na plateia e ele falou: olha, eu estou fazendo inclusive uma matéria sobre isso, fiz contato com a autora e a autora não sabia que o livro tinha sido traduzido dessa forma aqui. Então isso é um problemão, assim, né? Mas, assim, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai tomar conta das coisas
com certeza, mas ainda não tá lá, não. No final da resposta da Angie, eu comentei sobre o fato de as bases de dados das inteligências artificiais, as IAs generativas, serem focadas no inglês, e especialmente aquele falado e escrito nos Estados Unidos. Comentei que isso já limita bastante o uso para escrita e tradução, por exemplo, deixando de levar em conta especificidades de cada língua. Palmas para a tradutora! E esse foi o 5º episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos a Maria Ângela pela conversa, ao apoio do Thiago Tizot, da Arte e Letra, a todas as pessoas que participaram do evento e a você que está nos ouvindo. Acompanhe nossos encontros e leituras no Instagram, somos o @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. No próximo episódio, a gente vai discutir o livro Eu, de um acidente ou de amor, do escritor francês Loic Demus. A tradução é do Sylvain Bourreau e do Rony Rodrigues, publicado pela Tela-Aranha, editora aqui de Curitiba. A gente vai conversar com o Rony Rodrigues especificamente. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Ebersperger. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Barton. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Ebersperger. Edição, Gisele Ebersperger. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até logo!